Então, o nosso bate-papo de hoje, a minha proposta com vocês é tanto, no primeiro momento, eu falar um pouquinho do porquê que é uma tendência para ficar, explicar um pouquinho o que é tokenização, mas mais do que isso, eu quero focar com um caso prático de como isso impacta no direito e, mais do que isso, como isso impacta na atuação do advogado nesses novos modelos de negócios, assim que a gente pode estar falando. Você já consegue ver a minha tela aí? Sim, tá na tela. Então, a ideia é a gente ter uma ideia, entender um pouquinho da tokenização de ativos e os desafios jurídicos que ele tem trazido para a gente, porque eu nem poderia ter outro lugar de fala, né? Eu sou advogada, apesar que eu acho que cada vez mais eu me entendo mais como uma curiosa de tudo que se refere a esse ecossistema de tokens, criptoativos e que tem formação jurídica, então eu nem sei mais se posso falar que sou advogado de todo, mas brincadeiras à parte, eu acho que é esse o olhar que eu quero trazer para vocês, que eu acho que é esse olhar que eu posso trazer para vocês, por uma questão de limitação mesmo, de quem eu sou, né, da persona. Ainda bem que tem muitos advogados aqui, então eu acho que vai ser bom, de boa. Bom, primeiramente, prazer, para quem não me conhece, eu sou Daiana. Nesse QR Code vocês têm acesso a todas as minhas redes sociais. Eu sempre me autodenomino curiosa, e eu acho que é isso mesmo. Lá em 2017, a curiosidade de entender o que era Bitcoin, o que era blockchain, traçou um lado de pesquisa, de construção, de conhecer, de me conectar com pessoas deste ambiente, e me trouxe até aqui. Então, no fundo, é a curiosidade que me moveu e me move. Então, já faço o convite para a gente estar se conectando, para a gente estar trocando, né? Nesse ambiente digital que cada vez mais é o nosso ambiente mais nativo, né? De encontros, às vezes muito mais do que o pessoal, a gente às vezes está mais tempo aqui na tela, se comunicando através de plataformas, de aplicativos que nos permitam estar nos conectando com outras pessoas, do que realmente no ambiente que a gente hoje considera real, tá? Não deu certo a animação, então a ideia, na verdade, aqui deixa eu até tirar problemas na hora de formatar, mas a ideia que eu queria trazer para vocês aqui, eu vou aqui para ficar melhor para vocês lerem todos, é que nós estamos falando de tokenização nas mídias, né? Tokenização é uma economia que pode valer bilhões. Eu acho que é essa a primeira aproximação que eu quero ter para vocês. Nós estamos falando de uma nova forma de economia. Primeira pergunta também, será que é uma nova forma de economia? Nós estamos falando de casos de bilhões de dólares, né? Há uma pesquisa pela Polaris Market Research que 2030 nós estaremos movimentando nesta economia, nessa tokenização de ativos, algo aproximado de 10,75 bilhões de dólares, tá? E o próprio presidente do Banco Central do Brasil já se manifestou falando que nós estamos migrando, o sistema financeiro está migrando para uma economia tokenizada. Então, a gente começa a ver que não se trata de apenas, e acho que esse é o primeiro ponto, não é criptoativo no sentido de criptomoedas. Nós estamos falando de uma transformação muito maior. Nós estamos falando de utilizar a infraestrutura da blockchain e os tokens como a camada de aplicação da tecnologia blockchain, que é uma espécie de DLT, mas a ideia que vocês têm que ter em consideração nós estamos digitalizando a economia. Nós estamos digitalizando a forma que nós trocamos valores. Então, é isso que é o ponto, e isso que tem que ser levado em consideração para nós, juristas, que olhamos os sistemas sociais, as transformações da forma como nós nos relacionamos em sociedade, porque, no fundo, o direito ele é um grande sistema que visa regulamentar a forma como nós nos comportamos e como nós nos relacionamos em sociedade. Então, a partir do momento que nós percebemos, como nós estamos percebendo, que a forma como nós nos relacionamos está se modificando, seja porque nós cada vez mais estamos imersos em ambientes digitais, né, seja por meio de conversas, transacionando, a economia está vindo nesta tendência. Então, quando nós falamos de tokenização de economia, nós estamos falando de uma economia que está se transformando para ser uma economia nativa ou adaptada a uma vivência crescentemente digital. Então,
é muito maior do que criptomoedas, é muito maior do que Bitcoin. Bitcoin é só a ponta do iceberg. Nós estamos falando de uma mudança de estrutura, de forma de relacionar, de nós fazermos trocas econômicas, de trocas de valores, tá? Então, quando nós falamos de tokenização, nós estamos falando de um processo que consiste na criação de uma representação digital de um ativo, que pode, então, ser facilmente negociado, fracionado e negociado numa rede blockchain. Ou seja, eu trago para o ambiente digital o valor. Porque quando a gente pensa hoje em trocas de valores, seja trocas de valores financeiros, monetários, tá? Por exemplo, eu quero transferir um valor para o Ademir. O que tem que ser feito hoje? Eu tenho que fazer emitir uma ordem de pagamento para o meu banco, que irá emitir, né, uma ordem de pagamento para uma conta de uma outra instituição financeira. Então, hoje, nós temos uma ideia de intermediários e de centralização dos registros das trocas de valores. Um outro exemplo para ficar mais palpável para vocês: imóveis. Hoje, nós, para podermos adquirir um imóvel, nós temos normalmente que adquirir o imóvel em sua integralidade, totalidade do apartamento. Se o apartamento tem 100 metros quadrados, você vai adquirir os 100 metros quadrados de que forma? Pagando o valor relacionado a esses 100 metros quadrados, indo até o cartório de registro de imóveis, e o cartorário vai fazer a transferência da propriedade do imóvel. Ou seja, nós temos uma ideia ainda analógica de transferências de valores. Quando nós pensamos em tokenização, nós estamos abrindo uma fronteira de trazer uma economia adaptada ao ambiente digital, de forma que eu possa fazer essa mesma transação simplesmente transferindo um token que significa, que representa este imóvel para a carteira de quem está adquirindo este imóvel meu. Então, eu estou fazendo isso de uma forma inteiramente, de uma infraestrutura inteiramente digital. Como eu posso, e é esta a grande sacada do ponto de vista financeiro, fracionar. Do ponto de vista tecnológico, eu posso fracionar esse imóvel em áreas, em frações, e posso estar trazendo maior liquidez para o meu patrimônio. Posso estar utilizando ele, inclusive, como uma garantia para parte desse imóvel, como uma garantia para o empréstimo. Eu trago maior liquidez para o meu imóvel. Então, nós começamos a ver esse tipo de transformação. Mas token apenas significa a representação digital de um ativo. Ele pode representar qualquer ativo. Então, eu pego um ativo do mundo real, um imóvel, um diamante, um cavalo, uma propriedade, uma metragem útil ou uma porcentagem de uma colheita que eu estimo que eu terei, ou seja, é sempre representação de valor, de qualquer valor. E isso tem aberto aqui o que a gente tem chamado de Real Assets Tokens. O que significa isso? Seriam ativos lastreados numa realidade econômica tangível. Então, eu tenho cada vez mais vendo tokens que representam um ativo da economia real. E isso está abrindo inúmeras fronteiras, está trazendo inúmeros desafios para o mundo do direito. Por quê? Porque nós estamos trazendo novos modelos de negócio que até então não existiam e está tangenciando debates relacionados a qual é o limite em que eu posso realmente fazer isso sem avançar em regulamentações já existentes, como é o caso da CVM. Então, a gente começa a ver esse movimento no mercado cada vez mais crescente. Então, a gente começa a ver, e que está muito em alta também, créditos de carbono que vão ser representados por meio de tokens para facilitar a liquidez, a confiabilidade, diminuir o custo de transação para a comercialização disso. Então, nós começamos a ver este movimento muito forte. Tá? Mas o que eu vou chamar a atenção e que é o foco no meu caso prático, para vocês entenderem a atuação do advogado nesse novo movimento, que é uma tendência que veio para ficar, são os serviços financeiros. Tá? Então, há uma dominância muito grande da utilização dessa infraestrutura, dessa tokenização da economia nos serviços financeiros, porque nós começamos a ter uma infraestrutura de uma maior liquidez e negociação para quem tem, digamos assim, passivos que podem ser transformados em ativos. Como assim passivos que podem ser transformados em ativos? Potenciais passivos que podem ser transformados em ativos. Dívidas ou valores a receber que até então eu tinha que, por exemplo, ir até uma securitizadora ou até uma instituição financeira para pegar empréstimo, eu posso transformar por mim mesmo, isso numa forma de liquidez para o meu negócio. Então, a gente está vendo
este movimento por meio dos tokens. E é um movimento que vai se encaixar com outro movimento, porque pensem, notem, a nova lógica financeira, os bancos não são só os bancos, as empresas também podem ser bancos, tá? Quem falou isso foi o Bruno Diniz, tem um livro que ele trata a nova lógica financeira, que eu até já indico para vocês, é um livro muito interessante, que no fundo, o que nós estamos começando a ver hoje? É uma frase do Bill Gates que eu gosto muito. O banking is necessary, banks are not. Significa isso, que a atividade financeira, atividade de eu poder financiar e tomar, né, crédito, ou seja, me financiar, ela é necessária. Porém, os bancos, enquanto instituições únicas ou prestadoras disso, não são, porque a gente começa a ver a transformação de empresas sendo bancos. É o que a gente tem começado a ver, começou a ver com as fintechs, que começaram a trazer concorrentes para os bancos, mas hoje nós vemos as grandes varejos também sendo bancos, elas cada vez mais oferecem produtos financeiros atrelados à sua prestação de serviço, que era até então o seu core business. Então, crediários, financiamentos pelas próprias magazines, grandes magazines aqui do Brasil e do mundo. Então, a gente cada vez mais vê esse movimento, que é o que a gente tem chamado de embedded finance, ou seja, a prestação de serviços financeiros que está conectada ou está embutida na prestação do serviço normal. Então, todo mundo hoje vai ser banco. No fundo, é essa tendência que a gente tem visto no mercado financeiro. E aí, quando a gente vê essa tendência das próprias empresas sendo bancos, e a gente vê os criptoativos, mais do que isso, os tokens, né? Porque criptoativos e tokens a gente usa como sinônimos. A gente vendo os tokens e a infraestrutura de blockchain nesta tendência, a gente começa a ver uma crescente interesse e um crescente uso do que a gente tem chamado de tokenização de recebíveis. É uma forte tendência nesse mercado. O que significa isso? Eu sou um varejista que vendo muito a prazo e eu tenho digamos, um valor, né, que está no meu balanço a receber, mas eu não tenho essa liquidez, eu não tenho esses valores nas minhas mãos. E dependendo do fluxo que isso tem, isso pode trazer problemas para o meu negócio. Então, até então, o que a gente via em um movimento? Eu procuro uma securitizadora, por exemplo, que vai adquirir esses meus recebíveis e vou receber com deságio, e essa securitizadora vai fazer emissões de títulos para vender, né, para outras pessoas, e eu vou ter uma liquidez com esse deságio. A gente começa a ver o token sendo utilizado para fazer a tokenização de recebíveis. E aí, aqui começam a despertar problemas e a jornada do advogado. Como é que isso pode ser viabilizado e se há ou não algum risco jurídico, se eu, uma grande magazine, quero, eventualmente, fazer uma parceria com uma securitizadora e com uma tokenizadora para estar comercializando os meus recebíveis com esse deságio, tentando minimizar esse deságio face, por exemplo, a um empréstimo, tá? Então, nós temos, sim, riscos, já adianto, tá? E aí, a jornada do advogado começa em identificar qual é o modelo de negócios. Uma vez olhado o modelo de negócio, tentar identificar quais são os riscos que aquele modelo de negócio pode esbarrar no arcabouço que está hoje em vigência no ordenamento jurídico, porque hoje, quando a gente olha, e aqui eu trago como é a tendência regulatória no ecossistema de criptoativos e de tecnologias, de uma forma geral, nós vemos o Estado, ele sempre vem a reboque. Então, a inovação tecnológica acontece, nós temos que lidar com o que nós temos, mas a regulação também vai se modificando. A gente começa a ver um movimento de tentar trazer maior clareza e maior segurança para a realização desses negócios. Então, nós vemos esta régua regulatória aí em todos os ambientes de inovação tecnológica e direito. Então, nós vemos, sim, no primeiro momento, uma autorregulação do próprio mercado, trazendo códigos de boas práticas. Aqui no ecossistema de criptoativos, nós temos, por exemplo, o código de ética ou de boas práticas da própria Bcrypto, tá? Falando que todas as prestadoras de serviços de ativos digitais que estão sob, né, ou estão filiadas à Bcrypto, elas devem ter toda uma normativa de Know Your Customer, né, de AML, ou seja, prevendo a lavagem de dinheiro, para fins de diminuir o risco de evasão de divisas, de cometimento, de utilização das infraestruturas de prestadoras, das exchanges, para
adquirir e mandar dinheiro para financiar terrorismo, tráfico de drogas, etc. Nós vemos, paralelamente a essa autorregulação, o que a gente chama de corregulação, tá? E nessa corregulação, a gente começa a ver muito movimento sandbox, ou seja, deixa eu entender, eu, a administração e vocês do mercado, entender o que está acontecendo para que a gente possa, no primeiro momento, abrir mão parcialmente do arcabouço regulatório do caso para eu entender as potencialidades dessa inovação e depois eu poder, de fato, adaptar minha legislação para poder abrir o mercado a esse novo modelo de negócios. E nós vemos também uma regulação que é o que a gente tende a pensar em regulação quando falamos em regulação, que é a regulação top-down, ou seja, aquela regulação em que o Estado mesmo traz as diretrizes do que tem que ser feito, sem muita ou com pouca participação. Ainda que a gente veja aberturas de diálogo, de audiências públicas, ainda quem tem, digamos, o mercado tem uma atuação diminuta aqui na regulação top-down, tá? Então, nós vemos esses movimentos. Só que o fato é que, a despeito desses movimentos que estão se iniciando, sandbox, uma autorregulação, uma regulação pública que começa a ter sinais de que estão acontecendo, né? Nós tivemos a recente publicação da Lei 14.478/2022, que traz um marco regulatório para os criptoativos. Não vou falar sobre isso hoje, porque a gente tem muitos pontos aí, seria só uma palestra disso, mas a despeito disso, o fato é que nós temos que estar lidando hoje, no nosso dia a dia, de atuação com o que a gente tem, ainda que nós não tenhamos muito diretriz clara em relação a como nós devemos lidar com esses modelos de negócio. Então, hoje, falar que não tem regulação não é bem verdade, tá? A gente tem, sim, dependendo da funcionalidade dos criptoativos. Nós temos mais ou menos pistas, é isso que eu quero dizer. Então, assim, o que nós temos hoje são casos em que, dependendo da funcionalidade, o criptoativo ou o token, ele vai se encaixar em valor mobiliário, por exemplo, e toda a legislação do valor mobiliário vai se aplicar, então vamos ter modelos ou áreas em que são áreas gris, cinzentas, em que a regulação, os avanços regulatórios têm sim enveredado, que é o caso da nossa lei aqui no Brasil, tá? Então, é justamente naqueles espaços em que os criptos, eles estão fora de qualquer arcabouço possível e imaginável, mas o fato é que nós temos muito caminho pela frente, e a nossa atuação enquanto juristas nessa área, ela ainda é árida, tá? Então, hoje, nós temos que atuar, eu falo, com o enquadramento do modelo legal no arcabouço existente, com mais ou menos pistas. Hoje, nós temos menos do que mais, mas já temos mais do que já tivemos, porque hoje nós podemos trabalhar com o que o Banco Central tem se manifestado, com o que a CVM já trouxe aí do parecer de orientação 40, com as recentes modificações em algumas resoluções da CVM, nós podemos trabalhar com o próprio arcabouço da Lei 14.478, que ainda que a gente esteja esperando, como nós estamos, o decreto, já traz algumas diretrizes para a gente, então a gente consegue se trazer um pouco mais de pistas do que a gente tinha até 2 anos atrás. Então, já está melhorando. Mas o fato é que o advogado que queira militar nessa área, ele tem sim que está trabalhando com mais ou menos pistas através da compreensão do modelo de negócios e buscando como é que eu encaixo esse modelo de negócios no arcabouço existente. E eu vou trazer um cenário para vocês, um caso que eu já adiantei, que é o de tokenização de recebíveis. E eu vou trazer 2 cenários para vocês de como a forma como o modelo ele é estruturado, ele pode trazer raciocínios jurídicos diferentes. Então, primeiro cenário. Vamos supor que eu sou uma loja, né, um empreendimento, que tem várias notas fiscais a receber, tá? Então, nota fiscal 1, 2, 3 e 4. Eu quero liquidez para o meu negócio. Então, eu vou e depois de uma tokenização desses títulos, né, desses títulos que foram securitizados, ou títulos lastreados nessa securitização, e esses tokens que são frações deste pool de ativos a receber, né, de recebíveis, eu vou comercializar para o grande público. Então, a operação basicamente as notas fiscais vão para um pool, que é a securitizadora, ou seja, ela vou fazer um pool, como se fosse um grande fundo, de vários recebíveis, em que eu vou estar identificando qual é o risco de receber ou não receber. Feito esse pool, eu vou fazer frações
deste pool, né, fechado, em que eu vou tokenizar essas cotas deste pool, desses recebíveis, que são títulos. Então, eu faço títulos de recebíveis, e esses títulos serão tokenizados por uma tokenizadora, e uma vez que esses tokens são feitos, a tokenização passa para o processo de tokenização por essa tokenizadora, eu vou comercializar esses tokens para o grande mercado. Então, eu, investidor, por exemplo, vou estar comprando um token que é oriundo de uma cota de um pool de vários recebíveis, e eu vou ganhar, né, dentro desse ágio, ou seja, no momento em que esses recebíveis forem sendo pagos e forem sendo transferidos para mim, é que eu vou ganhar o valor que eu investi. Então, é desta diferença entre o que eu paguei por esse token versus o valor que eu vou receber oriundo do recebimento daqueles recebíveis, é que eu vou ter o meu investimento do que eu gastei, o que eu vou ter o retorno do meu investimento, tá? Então, olhando esse cenário, primeira pergunta que o advogado vai ter que ser feito é: nós estamos falando de um criptoativo? Aquele token lá que eu estou adquirindo é um criptoativo? Se a gente for ver na lei 14.478 do que seriam criptoativos para fins do arcabouço legal hoje, do nosso marco legal, pode ou não pode ser? A depender de se será considerado este token valor mobiliário ou ativo financeiro que seja regulamentado em outra normativa específica, tá? E eu trago esse exemplo porque vocês vão ver que na prática de quem está nesse ecossistema, normalmente é aqui que a gente sempre vai estar debatendo. É ou não é valor mobiliário? Se encaixa ou não se encaixa em algum outro ativo financeiro regulamentado pelo Banco Central? Mas 90% do tempo vai ser valor mobiliário. É sempre esse o debate. Então, o desafio está: é ou não valor mobiliário? E para eu saber se é valor mobiliário, eu tenho que ir até a lei, né, a 6385, em que lá no artigo 2º, no seu inciso 9º, ela traz, além de falar ações, cupons, certificados de depósito, cédulas de debentures. Se fosse a cédula mesmo, já estaria aqui. Mas nenhum daqueles casos está aqui, porque não é nota comercial, é um título emitido por uma securitizadora, não está aqui. Então, a gente vai no inciso 9º, que é onde tem o que a gente chama que é a cláusula maior, mais abrangente de contrato de investimento coletivo, que diz que será valor mobiliário quando forem ofertados publicamente qualquer título, ou seja, o contrato de investimento coletivo que gerem direito de participação, parceria ou remuneração, inclusive restante de prestação de serviços, cujos rendimentos advêm do esforço de empreendedor ou de terceiros. Então, o desafio está em identificar se esta figura lá é um contrato de investimento coletivo. E aqui eu trago o que a própria CVM traz, né, no parecer de orientação 40 de 2022, do que seriam as características para ser considerado um contrato de investimento coletivo. Então, tem que ter um aporte em dinheiro ou em outro bem, que é o caso, né, estou comprando um token, então, sim, tem um aporte de dinheiro. Há um título ou um contrato, o token, ele, por si só, ele, além de ser o ativo, ele já é a formalização, o título, né, a representação daquele ativo. Ele é coletivo, caso coletivo, sim, porque várias pessoas estão adquirindo. Há expectativa de benefício econômico? Claro que há. E aí o ponto sempre que vai ser aqui. É oriundo, que a gente chama de Howey Test, é oriundo de esforços de terceiro? Porque oferta pública eu já disse que está sendo ofertado de forma pública, porque sempre os empreendimentos vão estar aqui nesses dois pontos. Às vezes, tentando fazer uma oferta privada, tentando trazer mecanismos para trazer ela, caracterizar ela como uma oferta privada que estaria fora da caracterização de contrato de investimento, ou não é esforço de terceiro. É sempre aqui que a gente vai se debater, tá? Porque o Howey Test, ou seja, para caracterizar como contrato de investimento coletivo, tem que ter todos esses pontos. Se um deles falhar, não se sustenta, então é considerado não valor mobiliário, tá? E eu vou te falar que é sempre aqui que a gente vai se debater. É ou não é esforço de terceiro e ou não oferta pública? Como eu disse, esforço de terceiro é o que vai ser o nosso maior desafio. E não para por aqui os desafios do advogado aqui, tá? A própria CVM diz, no parecer 40 de 2022, que o Howey Test é uma importação do direito norte-americano, de modo que nós estaremos de olho no que os Estados Unidos ou a jurisprudência dos Estados Unidos tem trazido relativamente à interpretação do Howey Test para negócios com criptoativos.
Então, se já não estava fácil a gente trabalhar com pistas no Brasil, nós temos que agora começar a olhar para fora também. Então, não está fácil a vida de advogado aqui nessa área, mas é uma tendência, gente. É outro ponto que eu não, já trago aqui até como en passant, globalização do direito, no sentido de o direito hoje, quando a gente fala de novas tecnologias, ele não é, ele transcende as fronteiras do Brasil. Então, nós temos sim que estar olhando que os principais players do mundo têm falado, têm regulamentado sobre isso. Então, Estados Unidos, União Europeia, no mercado financeiro, Reino Unido, nós temos que ver o que os caras estão fazendo. Singapura, nós temos que estar de olho. Qual é o movimento que eles estão tendo? E o Howey Test já está dito ali, ipsis literis, que nós, não que nós vamos aplicar, né, copia e cola, mas sim seremos influenciados pelo que a jurisprudência norte-americana pode estar trazendo, tá? Então, é isso, gente, também não basta apenas olhar o sistema brasileiro, tem que olhar para fora também, tá? Então, voltando, é um novo valor imobiliário, poderia ser se a gente entendesse que é oriundo de esforço de terceiro. Só que a gente tem uma pista maior agora, tá? Recentemente foi modificado o que a gente chama de marco legal das securitizadoras. Então, nós tivemos uma legislação que traz, tá? Essa lei 14.430 de 2022, a figura dos certificados de recebíveis, falando que os certificados de recebíveis são considerados valores mobiliários. E o que seriam certificados de recebíveis? Seriam os certificados oriundos de uma operação de securitização. Esse conceito é na própria lei, tá? No artigo, aliás, está na resolução do CVM que regulamenta a lei 14.430 para fins de CVM, né? Dentro da competência da CVM. E lá no artigo 2º da resolução 60 de 2022, artigo 2º, inciso 7º, diz que operação de securitização é aquisição de direitos creditórios para utilização como laço de emissão de títulos de securitização, que é a operação que a gente trouxe. Então, o que eu quero dizer com isso é que, sim, neste caso, nesse primeiro caso, nós estamos, sim, diante de um valor mobiliário, porque nós estamos diante de um certificado de recebível que foi oriundo de uma operação de securitização e que, pelo marco legal agora, 14.430, é, sim, valor mobiliário, tá? Aqui, repetiu o slide. Opa, esse é o cenário 2. Aqui, eu não tenho o pool, eu não tenho a utilização daquelas notas fiscais para fins de securitização. O que eu estou fazendo aqui, o empreendedor no cenário 2? Eu estou fracionando as notas fiscais, então eu consigo identificar cada fração conectada a cada uma das notas fiscais. Então, por exemplo, eu tenho a nota fiscal 1, em que vale R$200 mil para receber. Eu vou fracionar ela em 3 tokens de 100 mil reais. Se era 300 mil reais, cada uma vai ser 100 mil reais da nota fiscal 1. Então, hoje eu tenho tecnologia para isso. Eu posso, cada nota fiscal, ser um NFT, que é um token não fungível, ou seja, é uma representação única. E dentro desse guarda-chuva do NFT, eu tenho tokens filhos, que eu consigo estar atrelando, fungíveis entre si, mas que se conectam com o NFT. Ou seja, eu consigo identificar, do ponto de vista tecnológico, a fração conectada a qual é a origem daquela fração. Então, eu faço isso. Então, ao invés de ter um pool, misturar com vários recebíveis e fazer cotas para tokenizar e revender, não. Eu vou revender cada fração de cada uma das notas de forma discriminada e quem for adquirir vai saber que está adquirindo uma fração de um recebível específico, identificável e etc. E isso eu faço por meio de tokenização dessas cotas, dessas notas fiscais. E agora, é a mesma situação do que a anterior ou não? E aqui, primeiro ponto, agora voltando de trás para frente, já que a gente já viu o primeiro caso, seria securitização? E eu entendo que não. Por quê? Porque, como vocês viram no próprio conceito da CVM, securitizar seria a prática que consiste em agrupar vários tipos de ativos, convertendo-os em títulos padronizados e negociáveis no mercado. Ou seja, eu tenho um pool que aqui eu não tenho. Porém, eu tenho, né, em tais, eu teria só uma seção daquele recebível. Só que qual que é o ponto aqui? Tenho no próprio parecer na orientação da CVM 40 a menção a operações assemelhadas às de securitizações. Então, eu tenho sim um risco, tá? E isso é algo que tem que ser super falado para o cliente de vocês, por exemplo, nesse caso concreto, se fosse um caso de vocês. Por quê? A despeito de ter uma margem de argumentação de que não é securitização
portanto, não seria um valor mobiliário como certificado de recebível, a gente já vai avançar na análise. Temos o risco de que nós temos a interpretação do próprio CVM falando que poderá estar sob a tutela dela, ou entender que se encaixa no arcabouço regulatório de mercados de valores mobiliários, atividades ou operações assemelhadas, que é o caso, parece muito, né, o que foi feito a título do primeiro caso. Então, ela seria uma operação semelhante, então tem um risquinho aqui, tá? Então, a gente poderia defender que seria uma mera cessão de direitos, e não securitização, portanto, estaria fora do âmbito da CVM, mas há esse risco que eu acabei de apontar, tá? Direitos a receber relacionados a estruturas assemelhadas às de securitização. Então, tem esse risco aqui. Mas avançando, tá? E não sendo certificação, seria algum outro valor mobiliário? A oferta pública? Esforço de terceiro? E aqui que é o ponto. Se eu entender que eu, quando adquiro um token, eu vou depender para receber aquela diferença entre o valor que eu investi naquele token e o recebível, que vai ser o valor, né, o deságio, então eu vou receber a diferença entre o deságio do valor que vai ser pago versus o que eu investi, entender que para receber isso eu vou ter sim uma empresa que vai ter que cobrar a pessoa, que vai ter que me transferir esse valor, eu posso identificar que é um esforço de terceiro, portanto, eu estaria assim dentro da ideia de contrato de investimento coletivo. Agora, por outro lado, se eu entendo que eu estou, a partir do momento que eu faço a cessão daquele token, que é uma cota daquela nota fiscal, eu estou, por exemplo, transferindo, você tem isso, você que vai ter que cobrar, porque você sabe quem que é o devedor. Mas você pode estar me contratando para eu prestar serviço para você. Então, se eu faço um outro contrato, né, diferente, em que é uma prestação em que, em tese, eu que teria que cobrar por essa transação inicial, mas eu faço um outro contrato falando que agora é você que vai cobrar porque eu estou te pagando um FII por isso, talvez eu poderia falar, não, aqui eu transferi o valor para cobrar para o próprio investidor, mas ele transacionou uma outra operação de prestação de serviço com outro terceiro posteriormente a essa sessão. Então, são coisas que têm que ser analisadas no caso concreto real, tá? Mas vamos identificar que, ok, não é valor mobiliário, mas seria um criptoativo? E se eu entender que, neste caso, eu tenho uma representação digital de valor que é negociada e transferida por meios eletrônicos, utilizada para ação de pagamento ou com propósito de investimento, que é o nosso conceito legal, e que não é moeda, que não é valor mobiliário, e que não é utility token, então ele seria um criptoativo e estaria sujeito aí ao regramento que está por vir, né, no decreto do órgão que vai ser competente para fiscalizar a prestação de serviços de ativos digitais. Então, de qualquer maneira, esse mais ou menos a jornada, e eu agradeço a atenção, né? Eu quis talvez trazer um caso concreto, como a gente atuaria, como é o advogado, a jornada do advogado nesse novo ambiente de tokenização principalmente de valores financeiros, e entre eles eu destaco a tendência de securitização ou de tokenização de recebíveis, seja por meio de securitização, seja por meio de cessões ou atividades assemelhadas. E agradeço, né, a atenção e fico à disposição para a gente estar conversando. Ok, obrigado, Daiana, parabéns. A gente tem algumas perguntas, temos um tempinho? Pode ser? Temos, pode ser. Muito bom. Então, vou começar com a pergunta do Gustavo Sanches, que é um estudioso do tema de blockchain, ele também atua, né? Já tem case de implementação. E ele pergunta aqui, considerando que algumas redes possam estar mais compliance com uma possível autorregulação, você vê possibilidade de transferência de tokens entre blockchains diferentes? Olha, esse é ele trouxe uma outra tendência bem legal, inclusive, Gustavo, porque é isso que a gente tem debatido, né? Se eu tenho uma rede mais em compliance, né, até pelos riscos, às vezes você tem até uma questão de diminuição da necessidade regulatória por meio da utilização da tecnologia como minimização de riscos e ter essa conversa com o regulador. Agora, a questão da conversa entre blockchains é uma parte tecnológica que eu nem ouso falar, mas eu sei que há alguns mecanismos de bridges que eles chamam, né, para você ir de uma blockchain para outra. Então, a gente
está avançando, acho que o avanço tecnológico está nesse sentido, porque é um desafio, sim, de como eu fazer as bridges, as pontes entre essas blockchains, de uma forma segura, porque a gente vê muitos, né, muitos hackeamentos aí, muitos roubos de criptos, justamente nesses pontos de interconexão entre uma infraestrutura e outra, mas é algo que acho que eu vou falar, eu teria que te pedir ajuda para meus colegas da tecnologia para me ajudar nos riscos, mas eu acredito que é uma tendência que sim, a gente vê, né, notícias e crescentemente aí no mercado. Maravilha, muito obrigado. Mais uma pergunta aqui, agora do Carlos Kiss. As empresas de tokenização são entes obrigados perante o COAF? Então, a gente teve uma questão do COAF, eu confesso que agora eu nem vi como é que foi a atualização, mas em setembro do ano passado, até então, nós tínhamos, não só as tokenizadoras também, mas principalmente as exchanges, elas tinham, por vontade própria, criado um canal com a COAF para justamente estar trazendo atividades suspeitas, porque até então não tem uma regulamentação, né? Não tem uma regulamentação, uma obrigatoriedade, tá? Então, era algo muito mais voluntário de uma autorregulação do próprio mercado. E aí, foi fechado esse canal em setembro do ano passado, sob a justificativa de que carecia de uma lei, mas eu até tenho que ver se foi restabelecido isso com a aprovação recente da 14478, a tendência é que se restabeleça sim, porque se a ideia é minimizar os riscos jurídicos, e o principal risco é de lavagem de dinheiro, a gente ter esse contato, né, ou ter esse report para o COAF, é uma tendência que se entende que sim, seria, eu acho que é o caso sim, tá? Que tende a essa realidade sim. Ótimo. A Edinalva Versosa da Silva pergunta: depois de fracionadas, ainda seria possível identificar a NF de origem? E mais, o dono das NFs que foram fracionadas passam a ter outro titular? Dependendo do modelo de negócio, esse o ponto. Depende do modelo de negócio. Eu posso fazer um modelo de negócio em que essas NFs vão vendidas direto para a securitizadora, que vai fazer um pool e que aí vai ter uma cota daqueles fundos em que ela vai ter né, digamos, um pool de ativos em que ela vai poder ter esse controle, daí tem toda uma normativa nisso, que são das securitizadoras, de poder saber de onde que vem a origem e tal, mas eu também posso ter o caso de uma simples cessão de uma parte da minha nota, e você sim consegue tecnologicamente ter falando, você está adquirindo uma fração de tal nota fiscal, você tem, inclusive, às vezes, cópia da nota fiscal de quem é que deve, para quem que foi emitido, né, etc. Então, isso é possível sim. Então, depende do modelo de negócio, tá? São Ótimo. vários. Daiana, e agora algumas recomendações para quem quer entender mais, aprender mais sobre esse tema. O que tu recomenda? Eu recomendo que estudar, não tem jeito, tentar participar de fóruns de debates do pessoal, participar de comunidades, estar atrelado em eventos como o que você, né, capitaneia, outras pessoas capitaneia, realmente o ecossistema está rico e estamos todos aprendendo juntos. Então, acompanhar, digamos, eventos que estejam acontecendo, seja na tua cidade, sejam com pessoas que você já vê que está atuando, tentar conversar, trocar ideia. Eu acho que a atuação nesse ecossistema é uma atuação muito... Isso é uma característica que eu acho muito legal, é muito aberto, porque nós estamos construindo realmente, nós realmente estamos capinando mato, como a gente fala, dentro de balizas hoje mais claras, mas nós estamos construindo. Então, estudar, atrás de artigos, começar atrás de acompanhar o que o CDE está falando, o que o BIS está falando, quem são as pessoas que estão falando sobre o assunto, quais são as comunidades, quais são os eventos, começar a conhecer as pessoas. É isso. Eu acho que eu sugeriria seriam esses os passos. E siga a Daiana, né? Muito obrigado, parabéns. Parabéns. Qual são as tuas redes? LinkedIn? Tenho Instagram? todas. Tenho todas. LinkedIn, Instagram. Não tenho TikTok. Estou pensando ainda, mas Ainda. Twitter, LinkedIn, Instagram, Facebook, site, tem tudo. Então sigam a Daiana, aprendam sobre tokenização, que veio para ficar e certamente vai impactar cada dia um pouco mais, né? Porque essas tecnologias elas levam um tempo, tem uma curva de maturidade até as pessoas compreenderem, até massificar e realmente ser utilizada de forma massiva, né? Mas vamos lá. Sim, mas vamos lá. Obrigada, viu? Um abraço para vocês. Obrigada aí pela participação e Muito fico à obrigado. disposição. Um abraço.